Então, se a gente vem de uma maneira para esse mundo e parte da mesma maneira que a gente veio a esse mundo, que proveito, que valia que vai ter aquilo que a gente fez nessa terra? A gente tem que vir de uma forma e partir de outra forma, mas só que outra forma melhor. O que mais a gente vê são pessoas que vêm de uma forma e vão embora dessa terra ainda piores do que vieram. Então, Deus espera de cada um de nós que a gente vá naquele último dia de vida, ou até mesmo no arrebatamento, que a gente esteja preparado, que esteja em pessoas melhores daquilo que a gente veio nessa terra. Então, Gideão começou a destruindo esse altar que o seu pai havia edificado. Ele poderia muito bem deixar aquele altar como estava, mas era necessário toda essa desconstrução para ele começar a viver os propósitos de Deus. E ali fala que Gideão teve medo de destruir aquele altar de dia, então ele foi para destruir esse altar de noite, conforme fala ali, como estava com medo da sua família e do povo da cidade, em vez de fazer isso de dia, fez de noite. O medo ainda era real, mas a ação foi tomada de andar era o Mereão mesmo assim. Confronto e consequência. A cidade quis matá-lo por sua ação, mas seu pai o defendeu. Daquele dia em diante, Gideão passou a ser chamado de Jerabaal, pois que Baal mesmo se defenda. Sua identidade mudou de vítima para desafiante. Então, muitas vezes a gente tem que ter essas atitudes, não com as pessoas ao nosso redor, com críticas, com ofensas, mas a gente tem que ter essas atitudes de destruir os altares que foram construídos dentro do nosso coração. Porque por mais que a gente se converta, por mais que a gente tenha 50 anos de crente, de cristão, a gente tem alguns altares construídos dentro do nosso coração. Muitas das vezes são os altares do orgulho, os altares do ego, os altares da soberba e por aí vai. Esses altares muitas das vezes nos impedem de viver as maravilhas que Deus tem para nossas vidas. Então, assim conforme foi com Gideão, a gente precisa ter essa desconstrução. Gideão ficou com medo, mas mesmo assim ele foi destruir um altar que não era ele que tinha construído, mas era o seu pai. Tanto que depois o seu pai o protege diante daquela situação que ele estava querendo destruir com a sua vida. Então, às vezes a gente fica com medo de fazer alguma coisa pensando o que a outra pessoa vai achar. Mas a gente tem que pensar naquilo que Deus vai achar de nós, aquilo que Deus vai pensar sobre nós. Porque mais do que aquela pessoa vai pensar sobre nós, é o que Deus está pensando sobre as nossas vidas.